queria aqui usar rapidamente o tempo, talvez na sequência a gente fale melhor, mas ontem eu vendo o encarte da Gazeta do Povo do final de semana, esse anúncio aqui: quem vai pagar a conta do transporte coletivo? Nova tarifa técnica expõe o esgotamento do modelo atual e obriga a Urbis a buscar formas de bancar os custos para a circulação dos ônibus. Aqui foi dado os números, e aí os números assustam, em função da tarifa técnica, a diferença de quanto está tendo que aportar, e vai ser aportado pelo governo do Estado, o subsídio. 71 milhões de reais. Isto, na realidade, 71 milhões é que o Estado vai aportar, e a diferença é 80 milhões. Isto está se dando em função de que a tarifa técnica, ela foi para de 4,24 para 4,82. Ou seja, o ticket, ou seja, a passagem que teria que ser cobrada do usuário para pagar a tarifa técnica seria em torno de R$ 5,00, em função da diferença que teria que ser para os custos da Urbis, etc, etc. Vocês vejam o quanto está defasado e o quanto está problemático esse contrato, enfim, aquele contrato assinado em 2010, e que agora aparecem todas essas distorções nessa matéria. Uma matéria de 2 páginas, eu diria até para os vereadores que puderem darem uma lida, porque é muito esclarecedora e faz toda essa comparação e dá e deixa claro essa situação que está o transporte coletivo, o contrato de transporte coletivo, e fala aqui das medidas. Eu vou ler rapidamente, e nós fizemos até um pedido formal, assinados por vários vereadores, para que o presidente da Urbis venha aqui, pois ele é vereador Pierre Paulo. O presidente da Urbis fala aqui e dá alguns parâmetros das medidas que teriam que ser necessárias. Então seria muito importante que ele viesse aqui na Câmara Municipal expor. Ele fala aqui: pedido do governo do Estado seria o número 1, que reduza o ICMS sobre o biodiesel. 2, revisão das linhas de ônibus que se sobrepõem. Na prática, isso equivale a fazer alterações no sistema que poderão ser sentidas pelos usuários, quer dizer, diminuir as linhas. Número 3, redimensionamento do ônibus. Tem ônibus biarticulado, segundo ele, sendo usado quando poderia ser outro ônibus. Mudanças na função dos cobradores. O presidente da Urbis fala que teria que ter mudanças na função dos cobradores para que se utilize o cartão em todo o sistema. Enfim, isso está na Gazeta do Povo desse final de semana. A gente faz de novo o pedido, em nome dos 8 vereadores que assinaram, um convite formal para que o presidente da Urbis venha à Câmara Municipal de Curitiba, só 30 segundos, e presidente Serginho, para que ele possa esclarecer o que foi falado aqui. E o que foi falado aqui, pelo que se trata, pelo que está escrito, existe uma defasagem brutal de 80 milhões de reais por ano no sistema de transporte coletivo de Curitiba. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Subimos essa tribuna na data de hoje para falar também sobre esse tema que é importante a cada um dos cidadãos curitibanos, que é a tarifa do ônibus. Quando existe um subsídio, isso significa que mesmo aquelas pessoas que não estão utilizando o ônibus, estão pagando para que as pessoas que utilizam o ônibus tenham uma tarifa mais módica. Mas a gente não pode achar que é módica uma tarifa de R$ 4,25. É certo que o nosso sistema é um dos melhores do Brasil, mas é também uma das tarifas mais altas. E quando nós vemos esse aumento tão grande da tarifa técnica, nós temos que lembrar aqui da CPI do transporte coletivo, vereador Rogério Campos. Recentemente, o Ministério Público do Paraná indiciou 14 pessoas, comprovando que o trabalho técnico realizado por esta casa foi muito bem feito. E lá
naquele ano de 2013, na data de 28 de novembro, quando apresentamos o relatório, nós apontávamos diversos indícios de irregularidades no contrato. E muitos desses indícios tornaram-se provas, tanto é verdade que o Ministério Público fez as denúncias. Obviamente que ainda há todo um trâmite judicial, inclusive as pessoas podem até ser inocentadas, mas os erros técnicos, os erros nos editais foram comprovados e, por isso, o Ministério Público está fazendo essa denúncia. E sobre esses erros colocados no edital, incidem valores astronômicos ainda, como o imposto de renda das empresas. Isso é um dos itens que deve ser retirado, porque representa cerca de 25 centavos no valor da tarifa técnica. A recente redução do preço dos combustíveis permitiu que a tarifa técnica não chegasse a R$ 4,84, como foi falado pelo vereador Felipe Braga Cortes, porque ela reduzisse a R$ 4,71. Olha só o impacto que o diesel tem nessa tarifa. E nós precisamos debater o uso desses combustíveis. Temos a proposta da eletrificação das linhas, dos ônibus da cidade de Curitiba. Iremos entrar com uma proposta para que no prazo de 15 a 30 anos, todos os ônibus que rodam na cidade de Curitiba sejam híbridos ou elétricos, para que eles consumam menos combustíveis e esse custo tão grande, que é cerca de 14%, 15% da tarifa, seja retirado da tarifa, fazendo com que a tarifa seja mais módica, porque poderemos utilizar, inclusive, os telhados dos próprios municipais, como o telhado da rodoferroviária, a cachimba, o gás natural produzido pela cachimba, para gerar energia elétrica e essa energia elétrica abastecer os veículos da cidade. Mas nós temos que também falar sobre melhorias do transporte. Um dos fatores que faz com que a tarifa técnica seja tão alta é a queda grande no número de passageiros. E por isso, com esse valor de tarifa técnica, é possível criar o bilhete único. O bilhete único é que é a integração temporal. Essa integração temporal que tem que ser metropolitana. Todos os cidadãos da região metropolitana devem pagar um preço fixo e utilizar o veículo, o transporte coletivo, quantas vezes precisarem ao longo do período contratado, que geralmente pode ser de um mês. Nós temos que, de uma vez por todas, criar o bilhete único, que está no nosso plano diretor, assim como o fracionamento do STAR, que será criado. Nós temos que fazer isso acontecer o mais breve possível para fazer com que o cidadão, a cidadã, o trabalhador, a trabalhadora, que paga uma tarifa tão alta no transporte coletivo, não seja onerado cada vez mais e tenha a tranquilidade de usar durante toda a semana o ônibus para ir ao seu trabalho, ir aos seus locais de destino e, no final de semana, ter a oportunidade, dentro do bilhete único, de não pagar sequer um centavo para utilizar o ônibus. Isso é possível dentro do sistema de tarifa que nós temos hoje, dentro do sistema de cartão, que deve ser implementado para a biometria, aumentado para isso. Mas, com certeza, será um grande avanço que a cidade de Curitiba tem que fazer para os seus usuários. Não só a cidade de Curitiba, o governo do estado do Paraná, que repassou 70 milhões de reais para subsidiar o transporte coletivo de Curitiba, tem que obrigar que a cidade de Curitiba, na região metropolitana, também promova a integração temporal para todos os seus passageiros, para que, com isso, os passageiros tenham mais liberdade, aumente o número de passageiros e a tarifa fique mais módica. Vamos em frente, Curitiba. Muito obrigado. Professora Josete, moção de apoio e solidariedade à denúncia do Ministério Público do Paraná, que apontou fraude na licitação para a concessão do transporte coletivo em Curitiba. Em votação, em discussão, vereadora. Nós temos 2 minutos, vereadora. A senhora consegue? É o último requerimento, senhor presidente. Bem. Não. Vou deixar 2. Senhor presidente e demais presentes, vou tentar ser rápida para votar hoje e amanhã nós continuamos o debate. Eu acho que é importante nós reforçarmos, o vereador Bruno Pessutti, no início da sessão, já se reportou a questão das denúncias, né, e do posicionamento do Ministério Público em relação às licitações de transporte público que ocorreram de forma fraudulenta em vários municípios do Paraná, incluindo aqui Curitiba. Eu entendo que é importante nós aprovarmos essa moção de apoio à denúncia do Ministério Público, porque é necessário buscarmos
maior transparência em todos esses procedimentos licitatórios e, principalmente, termos uma tarifa justa, né, para os usuários do transporte coletivo, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná. Então, por isso, nós propusemos essa moção de apoio e gostaria de contar com o voto favorável de todos os vereadores e todas as vereadoras aqui, né, da nossa presença no nosso plenário, para que essa ação prossiga e nós tenhamos os responsáveis, né, por essas irregularidades punidos judicialmente também. Seria isso. Peço voto favorável. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.